Olá amigos do Aplicar, Gerson aqui. Hoje trazendo nova resenha, A Mente Acima do Dinheiro, de Brad e Ted Klontz. E ao ler esse livro, pessoal, eu consegui entender por que muitas técnicas e conhecimentos sobre finanças acabam não dando certo quando nós tentamos aplicar. Então, bora para a resenha que eu vou mostrar algumas partes para você que podem esclarecer, né? Esses e outros mistérios de por que às vezes sabemos o que fazer com o dinheiro, mas não conseguimos fazer. Bora para a resenha. Então, amigos, aqui está o livro de Brad e Ted Klontz. Eles são irmãos da área de psicologia e responsáveis pelas ideias e procedimentos incluídos neste livro, tá? Eles têm uma clínica, como eles contam a própria história deles, onde além de vários tipos de distúrbios e padrões de comportamento que eles tratam, uma das áreas que eles dão bastante consultoria individual e empresarial é a respeito de finanças. Esse livro ele é publicado aqui no Brasil pela editora Lip. Essa edição é de 2011, é uma edição um tanto antiga. Eu tomei conhecimento desse livro através de um blog, né, de um vlog que eu sigo também, que tratam a respeito de dicas financeiras sobre como melhorar a sua mente, as suas ideias, a respeito de como cuidar da sua saúde, da saúde do seu dinheiro. Esse livro ele contém um pouco mais de 260 páginas, tá? É um livro extremamente compacto, tá? Para leitura, não é de leitura demorada. Ele também está, como vocês percebem, impresso nessa versão em páginas amareladas, que possibilita um ótimo conforto para a leitura, tá? Eu gosto muito de ler, às vezes ao ar livre, então ajuda bastante. A intensidade da luz não reflete tanto no papel, eu tenho esse conforto. O livro ele está dividido em 3 partes. A primeira parte intitulada A Grande Mentira, com 4 subseções. A segunda parte, Distúrbios Financeiros, com 4 seções também. E a última parte, Vencendo Seus Distúrbios Financeiros, onde eles falam de alguns tratamentos que é possível fazer em casa e também alguns casos onde você precisa procurar um profissional, que são divididos em mais 3 subseções. Ao folhear o livro, se nota também que além do texto propriamente dito, o livro ele é recheado com vários casos reais que eles trataram em clínica. Claro que os nomes não são os verdadeiros, mas são casos que eles trabalharam na vida profissional deles, no consultório. E é interessante que dá uma enriquecida. Pode quebrar um pouco a fluidez, tá, da leitura do texto. Eu percebi que sem ler esses relatos, não dá uma quebra de conteúdo. Então você pode passar, para facilitar um pouco mais, agilizar a leitura, você pode passar batido e depois ler inclusive separado esses relatos aqui. E não vai atrapalhar em nada o entendimento, né? Inclusive a maneira como eles foram colocados aqui algumas vezes dá uma quebra assim, de ritmo na leitura. Eu demorei um pouco para ler esse livro, pessoal, porque eu queria aproveitar bastante, então não queria que fosse apenas uma leitura superficial. Então eu fiz uma leitura, algumas releituras, algumas marcações, para ter mais um acesso mais rápido a esse conhecimento. O livro ele se propõe basicamente ao seguinte, né? Ele tem 2 perguntas que ele tenta responder. O dinheiro é a causa do seu estresse? Você se preocupa com o fato de estar gastando demais? Talvez suas finanças estejam equilibradas, mas você ainda não consiga controlar sua ansiedade em relação ao dinheiro. Talvez as desavenças sobre os gastos o estejam afastando do seu cônjuge, ou quem sabe, você tem dificuldade em falar sobre dinheiro com seus filhos ou outro membro da família. Quer você esteja enfrentando problemas em lidar com seus investimentos, ou apenas lutando para que seu salário dure até o final do mês, saiba de uma coisa, você não é o único. Com anos de experiência ajudando pessoas a resolver seus problemas financeiros, os Klontz afirmam que as 12 disfunções financeiras mais comuns, como infidelidade financeira, compulsão por compras ou dificuldade em poupar, têm solução. Eles ensinam como identificá-las, descobrir sua causa e superá-las. Se você quer tomar decisões financeiras melhores e saber como lidar com seus desafios econômicos atuais, a Mente Acima do Dinheiro lhe ajudará a ter uma vida financeira saudável. Não podia ser um resumo melhor do que você vai encontrar aqui dentro. Eu atesto para vocês que foi justamente o que eu encontrei.
Uma coisa, eu tenho procurado bastante livros clássicos sobre economia, sobre finanças e sobre gestão econômica e tudo mais. E eu percebi que tem muitas técnicas ou regras que são simples de seguir, mas aí você começa e parece que não dá muito certo. É como aquela dieta, ou é como aquela frequência à academia, alguma coisa que você começa. Todas elas têm a mesma raiz e é no psicológico, inclusive no nosso histórico emocional passado. O que fica bem claro, e é que é bacana nesse livro, é que você consegue identificar muitos desses focos de incêndio e consegue exterminar lá no ponto, ou pelo menos manter uma coisa de modo mais controlável, sabe? E uma das grandes virtudes do livro é que ele me ajudou a questão da ansiedade em relação às finanças. E é bacana porque, como qualquer coisa na área de psicologia, não é basicamente uma cura total, ele é uma maneira de conviver com a coisa e que melhora a tua qualidade de vida. Então esse é o grande prêmio, o grande triunfo e virtude desse livro. E tanto é que eu estou trazendo aqui para recomendar para vocês. Eu vou ler para vocês aqui alguns pequenos trechinhos, já no começo, né? Que é para vocês terem uma ideia do quão rico esse texto pode ser na sua vida. Quase todas as pessoas têm um relacionamento complicado com o dinheiro, e mais pessoas do que você imagina relacionam-se com o dinheiro de maneira absolutamente disfuncional. Ele trata isso nessa sessão A Grande Mentira. E ele fala sobre o que seria essa grande mentira, né? Ele diz assim, ó, que é a acusação de que suas dificuldades financeiras são culpa sua, que são consequência de sua preguiça, loucura, ganância ou estupidez. Bem, elas não são. E aí ele começa a falar sobre comportamentos de autodestruição, de autodefesa, as forças psicológicas e do nosso passado, dando já um alinhamento de como vai ser a linha de abordagem, né, de praticamente tudo que o livro vai tentar nos mostrar e nos abrir a mente, os olhos e as emoções para perceber. E um outro trechinho interessante aqui, ó, que ele fala sobre superando a paralisia da vergonha. Quando sentimos vergonha, nos sentimos sem valor, incompetentes e paralisados. Não vemos a nós mesmos como alguém que tomou decisões erradas, mas acreditamos que somos maus. A vergonha afasta o vento de nossas velas. Ela rouba nossa força, nos convence a desistir. Afinal, se somos maus e sem valor, e não alguém que simplesmente cometeu erros, então somos indignos de felicidade e graça, e aí o negócio vira uma bola de neve e vai de mal a pior. Ele começa com esse apanhado introdutório de psicologia para deixar a gente num contexto, para entender melhor os passos, as técnicas, os sintomas de todos os distúrbios e possíveis transtornos, pequenos ou grandes, que podemos ter e que afetam a nossa vida financeira. E ele custa relativamente barato. Eu paguei um pouco menos de R$30 na época, um ano e pouco atrás. Vale o investimento. E, pessoal, talvez um dos pontos fracos desse livro foi a tradução. Tá? O texto ele parece não ter uma certa fluidez em alguns momentos. E ele tem alguns probleminhas, uns erros grosseiros, assim, são poucos, mas tem, com relação ao português, e dá para perceber que foi uma coisa meio apressada a tradução para o português. Provavelmente um pouco mais de capricho, alguns trechos teriam uma fluidez melhor, e alguns pontos é preciso fazer ter um pouquinho de esforço, ou dar uma folhada mais rápida para conseguir vencer o texto. Mas não atrapalhou em nada o aprendizado, tá? Esse é só uma dos detalhes que podem ser... Talvez para você não seja... Você não note isso, sua maneira de ler. Já sobre os pontos fortes, esses superam qualquer outra coisa que você possa encontrar na leitura, como, por exemplo, ter casos demais e você precisar pular eles para poder seguir a fluidez do texto, um pouquinho de problema na tradução. Eu, sinceramente, pessoal, eu não conheço outro livro tão claro e didático que associe emocional às finanças. E explica por que, mesmo usando técnicas e teorias financeiras, quase não se consegue evoluir em nossos problemas com o dinheiro. Se alguns parágrafos não fossem redundantes, seria até uma leitura perfeita, não teria erro nenhum. Mas ainda assim, vale a leitura, eu digo para vocês, porque o conteúdo é incrível, é aplicável e melhora muito
Na realidade melhorou muito a minha relação com as finanças, tá bom? Ajudou a pegar a parte teórica e técnica que eu já sabia e entender a minha parte emocional, né? Como fazer essa parte técnica funcionar melhor. E já finalizando aqui a resenha, falando um pouco mais sobre essas sessões, né? Como ele começa delineando o que eu acabei de dizer para vocês. Não adianta saber a teoria, né? Só informação, tipo, saber o que fazer não basta. Ele explica nessas páginas aqui. Na seção Zoológico em Você, ele cita os 3 grandes animais que nos controlam, né? Que é o crocodilo, o macaco e o cientista. Depois ele fala sobre pertencer a qualquer custo, correndo com a tropa. E aqui entra uma questão, assim, talvez do foco, que seria o consumismo, não como uma coisa totalmente 100% negativa, mas que ele fala um pouco sobre essa coisa da nossa convivência com as pessoas, que pode ajudar e atrapalhar bastante nossa saúde financeira. Depois ele cita vários traumas financeiros, muitos deles lá na nossa infância, né? Todos eles com situações relacionais e sociais da nossa vida, inclusive atuais. Depois ele começa a tratar, depois desse breve, não tão breve, né, introdução e bem explicada, ele começa a tratar sobre os distúrbios e para conseguir identificá-los, né, ele faz um retrato falado de cada um deles. E ele tenta delinear para o leitor o que é basicamente um distúrbio financeiro. Depois ele fala sobre distúrbios de rejeição e uma família de sintomas e consequências, distúrbios de adoração, tá? E distúrbios de relacionais, né? Cada um deles afeta a nossa maneira de usar o dinheiro de um modo. E finalizando, lógico, para o livro poder realmente valer a pena, então ele começa falando sobre os tratamentos de assuntos não resolvidos, fala sobre terapia financeira e sobre algumas coisas importantes para transformar a vida financeira. Em outras palavras, aqui que ele nos dá os nortes, nos fala até que ponto nós podemos caminhar sozinho, que ponto a gente pode precisar talvez de ajuda profissional. E ele fala também bastante sobre a esperança, né? Como é possível conviver, tá? Perfeitamente em harmonia, mesmo você não conseguindo resolver todos os seus problemas, mas pelo menos amenizando o impacto de todos eles. E essa parte aqui, ela fecha com chave de ouro toda a leitura. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu recomendo fortemente para que todo profissional, né, todo adulto, toda pessoa responsável que está preocupado com suas finanças, que não entende por que às vezes ganha bem, mas não vive bem, ou ganha mal e não consegue ganhar mais, eu recomendo para todos a leitura desse livro. Ele é um livro tranquilo de ler, o texto dele é numa linguagem voltada para um público comum, ele não tem tecnicismos nem nada assim complicado, e por mais que tenha tido uns probleminhas na tradução ou na fluidez do texto, ele é macio, né, confortável de ler. E eu só estou recomendando para vocês porque teve um efeito maravilhoso na minha vida, senão eu nem traria aqui para o casal. Senão eu nem traria aqui para o canal. Então, um grande abraço para vocês. Se tem perguntas sobre o livro, deixe nos comentários. E se gostou da resenha e quiser ver mais resenhas sobre esse tipo de material, deixa um like aí no vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.